Olá, amigos do Agronegócio de Safras e Mercados. Sou Alessandro Carvalho, jornalista da Agência Safras. Hoje é terça-feira, 29 de março. Estamos começando mais um vídeo pré-USDA. Dessa vez, apresentando as expectativas do mercado para os números de intenção de plantio nos Estados Unidos, que serão divulgados no relatório da quinta-feira pelo Departamento Norte-Americano, a partir das 13 horas, no dia 31 de março. E também tem os números dos estoques trimestrais. Estamos com nossa equipe de consultores reunida aqui para a gente conversar sobre isso. Antes, digo para você que não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, que inscreva-se, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma, peça uma demonstração gratuita. Boa tarde, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Vamos falar sobre mais esse relatório para a soja. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Vamos lá, mais alguns números do USDA aí bastante importantes para a gente entender os rumos do mercado nos próximos meses. Paulo Molinari vai nos falar sobre os dados do milho. Tudo bem, Paulo? Olá, Alessandro. Boa tarde a todos. Vamos lá, mais uma semana tensa para o nosso agronegócio mundial. E o Elcio Bento fala tudo sobre o mercado de trigo. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá a todos. Mais uma semana, mais novidades no mercado já bastante turbulento, que é o mercado de trigo, que está o mercado de trigo. Bom, é verdade. Vamos começar aqui, eu vou compartilhar a tela, vamos começar aqui falando sobre os dados esperados para a soja. Vocês devem estar já tá certinho aí, né? Vamos lá, então. Soja, os dados esperados sempre ali em milhões de acres, quando é a área, e em milhões de toneladas, quando são os dados dos estoques trimestrais. Para a soja, a expectativa média do mercado é de 88,8 milhões de acres, que se espera que sejam plantados com soja nos Estados Unidos. O relatório de 2021 do departamento eram 87,2 milhões de acres. Em relação aos dados para estoques trimestrais, na média do mercado se espera 51,5 milhões de toneladas, e em março do ano passado eram 42,5 milhões de toneladas, e o relatório de dezembro 85,7 milhões de toneladas. Luiz, e esses dados aí, se espera um crescimento aí de área de 1,6 milhão de acres em relação ao ano passado. Alessandro, o relatório de intenção ele tem um peso muito importante, né? Eu diria que é o relatório mais importante aí do primeiro semestre com relação à safra americana, porque é o primeiro dado oficial com relação à nova temporada, né? Embora seja ainda intenção de plantio e não área plantada de fato, é um dado muito importante para a gente entender aí o que o USDA tá estimando aí, né, de tendência para a nova área americana, tanto de soja quanto de milho quanto de trigo. Então, o USDA, né, ele traz esse primeiro dado oficial agora em março, mas lá em fevereiro ele traz, né, naquele fórum tradicional dele, a primeira ideia, né, que ele mostra a primeira ideia dele com relação ao que deve acontecer com a área, e lá atrás, lá em fevereiro, ele já nos indicou que deveria haver um aumento de área de soja em detrimento a uma queda na área de milho, né? Só que de lá para cá, né, era meados de fevereiro, muita coisa mudou. E o principal fator novo aí foi a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está acontecendo ainda, que impactou principalmente os preços de milho e trigo, né? E a gente sabe de toda a competição que existe entre soja e milho, né, na decisão do produtor americano. Então, eu acho que a gente pode ser, sim, surpreendido, porque muita coisa mudou de lá para cá, principalmente os preços do milho subiram muito, né? Mas dá para resumir que todos os preços dessas culturas estão muito bons, estão muito elevados nesse momento. Eu diria que nunca o produtor americano plantou ou decidiu plantar com preços tão elevados, né, nessas três commodities. E aí, falando mais especificamente da soja, realmente é um preço muito favorável para ele. Só que eu digo que a gente pode se surpreender, sim, porque existe espaço, talvez, para uma queda não tão grande do milho daqui a pouco, ou até mesmo uma manutenção da área de milho, desculpa, e até mesmo um crescimento de soja. Então, acho que tem muita dúvida com relação a esse relatório, exatamente porque muita coisa mudou, e eu não ficaria surpreso se o USDA trouxesse uma surpresa, né, de uma área de milho daqui a pouco não tão pequena, ou uma queda não tão grande, e uma área de soja aí talvez até um pouco menor disso que o mercado está estimando, até porque existem áreas novas para a gente abrir nos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu acho que é um relatório que tá trazendo muita dúvida,
e eu acho que a gente pode ser surpreendido sim. Mas indo em linha, né, com o que o Uzda falou lá em fevereiro, faz sentido esse número de 88,8, embora o range, né, a faixa que o mercado está esperando vai desde de 86 até 91, então tem muito espaço aí para a gente ter surpresa dentro dessa faixa. Certo, vou mudar aqui para os números de milho para o Paulo falar ali, ó. Temos expectativa de diária do mercado praticamente 92 milhões de acres, com uma queda em relação a 2021, que o departamento colocava 93,4, praticamente arredondando ali milhões de acres. Em relação aos estoques trimestrais, a expectativa média do mercado, 200,3 milhões de toneladas praticamente, a posição de 1º de março. Em relação ao março do ano passado, 195,5 milhões de toneladas era a indicação. Relatório de dezembro, 295,8 milhões de toneladas. Paulo, no AgriWeek, nosso evento da semana passada, tu dizias justamente que podia haver aí uma surpresinha do relatório, porque o produtor americano é um produtor de milho, né? E, aliás, você pode entrar na nossa plataforma, que estão as palestras todas lá no nosso site safras.com.br. Então, em linha com o que o Luiz falou, Paulo, tu acha que tem espaço para, ao contrário dessa expectativa média do mercado, a gente tem uns números um pouco diferentes desses aí? Tem, sim. Como o Luiz falou, é um ano excepcional. Nunca o produtor americano teve tais níveis de preço, tanto para a safra velha quanto para a safra nova, porque você pegar os preços aí, tanto da soja quanto do milho, para os contratos de dezembro e contrato de novembro na soja, são preços excepcionais ainda, são muito acima da média, de qualquer média histórica. E, geralmente, os problemas de alta ocorrem após o plantio, né? Lá no período de julho e agosto, quando pode ter algum problema de quebra. Então, a decisão do produtor americano, ela pode sim surpreender agora, nessa quinta-feira, trazendo uma área não tão baixa de milho, trazendo talvez agora até algum aumento na área de soja, que não esteja equiparada com o milho, porque nós temos nos Estados Unidos áreas novas, né? Tem essa área das planícies, que completa um pouco mais com o trigo, tem as áreas do sul dos Estados Unidos, ao longo do rio Mississippi, que são áreas novas, que estão crescendo bastante, tem as Carolinas, no sul dos Estados Unidos, que estão plantando bastante também, né? Então, tem áreas novas, e esses preços são muito bons para todos. Então, dizer que o produtor americano não vai plantar mais por causa do custo de produção é um erro estratégico, né? Teve uma empresa americana que lançou um estudo na semana passada que aponta que essas são as melhores margens operacionais do produtor americano desde 2013, né? Então, mesmo com custos altos, esses preços aguentam desaforos de custos. Então, assim, realmente esses números da quinta-feira podem vir até acima desses 92 milhões de acres, mostrando que o produtor continua sendo um grande produtor de milho, que é a cultura prioritária do produtor americano, né? E os estoques trimestrais é que podem surpreender um pouquinho para baixo, porque as exportações americanas estão acima das expectativas do USDA. E também o esmagamento para etanol está muito forte com esses preços do petróleo mais altos. Então, por um lado, você pode ter um contrabalanço baixista na área, mas pode ter um outro ponto ainda altista por conta de um novo corte de estoques americanos. Beleza, Paulo. Bom, estou mudando aqui para o trigo, Elcio. Os números, então, para o trigo. A área que a expectativa média do mercado, sempre falando, tem lá, como o Luiz falou, tem um range lá, uma margem, mas essa é a média, né? Vamos colocar assim, 47,8 milhões de acres, né? Arredondando, contra 46,7 milhões de acres que o relatório de 2021 colocou. Expectativa média do mercado para os estoques trimestrais, 1º de março, praticamente 29 milhões de toneladas. Em março de 2021 era 35,7 milhões de toneladas, e o relatório de dezembro do departamento, 37,8 milhões de toneladas. Bom, Elcio, esses são os números aí esperados para o trigo. O que dá para a gente falar deles?
Então, Alessandro, o trigo tem uma particularidade que a safra de inverno ela já está toda plantada, né? A gente já que no final de mês de maio começa a colheita da safra de inverno norte-americana. Então, esse aumento que o USDA está trabalhando é um aumento um pouco inferior ao que projetou lá no fórum do USDA, um aumento de 2,3%. É bom que a gente lembre que em 2020 foi uma das menores áreas da história dos Estados Unidos, então caiu bastante a área norte-americana de trigo, perdendo para soja e para milho, principalmente. E nós tínhamos também outro fator a ser levado em consideração, que essa safra de trigo ela já tinha sido plantada lá no final do ano passado, de outubro a dezembro do ano passado, quando ainda a gente não tinha essa explosão de cotações que nós tivemos em função da guerra na Ucrânia. Então, a safra de inverno, só para a gente ter uma ideia, o USDA está trabalhando com um aumento de 2,1%, um aumento um pouco abaixo até da média do mercado, do total do mercado. A safra de inverno é mais de 70% do total de trigo plantado nos Estados Unidos. Então, vai em linha com o fórum, um pouquinho mais pessimista em relação ao que foi no fórum, muito em função do que a safra de trigo já tinha sido plantada, já eram preços bons, é bom que a gente fala, os estoques norte-americanos eles estão enxutos, né? Mas a gente pode ter alguma surpresa, porque nós tivemos essa explosão de preços agora no pós-guerra, durante a guerra que está acontecendo, na verdade, na safra de primavera, que é a safra que vai competir mais no norte dos Estados Unidos, mais próximo nas Dakotas, enfim, tem compete bastante com milho lá, mas o USDA espera para a primavera, segundo, melhor, o mercado trabalha com a estimativa de aumento de 3%, um pouquinho acima. Então, lá a gente pode ter surpresa. Não creio que na safra de inverno tenhamos grande surpresa, porque é uma safra praticamente consolidada. Então, uma recuperação muito pequena, né? Não é uma grande recuperação, mas uma recuperação que dá um total aí, de 2,3%. Em relação aos estoques, eu acho números ainda elevados. A gente está falando nesses relatórios agora de março, e tem mais um bimestre até o final da temporada. E os estoques que o USDA trabalha para o final da temporada são bastante inferiores. Mas é interessante, principalmente essa diferença em relação ao ano passado, que é essa diferença, em torno de 5 milhões. Então, parece estar bem alinhado a essa tendência. Os estoques norte-americanos, eles caírem em cerca de 5 milhões de toneladas. Até porque as exportações que poderiam aumentar agora, depois da elevação das cotações, depois da guerra, as exportações não têm subido tanto nos Estados Unidos. Então, acho que essa queda de 5 milhões também nos estoques parece dentro da realidade que o USDA deve trabalhar agora nesse relatório do final de março. Obrigado, Elcio. Bom, eu vou tirar aqui o compartilhamento. Vamos conversar rapidinho sobre comportamento do mercado, que já temos aí valores de fechamento, né, de hoje na Bolsa de Chicago. Rodadinha rápida. Contrato maio da soja em grão fechando a 16,43, com uma queda de 1,3%. Luiz, como é que foi? O que tu viu do mercado hoje para essa baixa? As commodities como um todo recuando hoje, né, Alessandro? Alguma coisa aí de notícias de avanço nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, esse lockdown aí, essa novidade com relação à Covid na China é algo negativo também. Mas assim, eu acho que é mais especulação do que realmente uma questão fundamental no caso da soja, especificamente falando, né? Mas claro, se o mercado acredita que vai crescer a área, que o USDA vai confirmar um aumento de área relativamente expressivo, de pelo menos 1,5, 1,6 milhão de acres, faz sentido aí uma correção negativa. Mas eu ainda acho que o mercado deve continuar trabalhando aí entre 16,5 e 17 na soja. Até eu não comentei, só para complementar, Alessandro, rapidinho, até não comentei sobre os estoques, e da mesma forma que o Paulo falou que os estoques do milho podem surpreender, né, no sentido de que podem vir abaixo do que o mercado está estimando. No caso da soja, a mesma coisa, né? Pela quebra da América do Sul que a gente tem nessa temporada, a demanda pela soja americana tem crescido, a gente tem visto vendas de soja americana para a China, né, o principal comprador, então é possível que, inclusive, os estoques trimestrais venham abaixo do que o mercado está estimando, que seria um ponto de suporte para o mercado. Por isso que eu entendo que, salvo alguma surpresa diária, aí, algum crescimento maior do que esperado, eu acho que o mercado tem um suporte interessante aí na linha de 16,50. Beleza, Luiz. Bom, vamos falar do milho, Paulo, ligeirinho aí sobre o mercado. Maio fechando a 7,26 e um quarto, com uma queda de quase 3%. Caiu bastante hoje, né, Paulo? É um número perigoso, né? Tudo que fica muito caro, né, em algum momento vai ter esse tipo de realização, né?
E essa quebra do 7,30, do 7,20, ela é importante, que pode levar o mercado a 6,80 rapidinho, sabe? E aí tem um fator psicológico muito grande aí no milho e no trigo, né? Que é a própria guerra lá, não envolvendo tanto a Ucrânia, né? Mas principalmente o maior exportador mundial de trigo, que é a Rússia. Então, o trigo caindo forte hoje de novo, arrasta o milho consigo, né? Acelera esse processo de baixa pela competição no consumo das duas commodities. Aí o petróleo, segundo dia de forte queda, isso também pressiona a gasolina, pressiona o etanol, dá aquela impressão de que a demanda por milho pode segurar no segmento de etanol, e a semana aí com vários números importantes, né? O emprego americano, a inflação americana e depois os nossos relatórios aí de intenção de plantio e área. Isso é uma semana meio bomba aí para as commodities agrícolas. Obrigado, Paulo. Mercado muito difícil, né? Muita tensão, vários aspectos aí mexendo. Mas, Elcio, o trigo, para não fugir ao que aconteceu ao longo de março, foi o que variou mais entre soja, milho e trigo. O contrato maio caindo no fechamento 4% a 10, 14 e 1/4. O que dá para dizer hoje, Elcio? Bom, o trigo ainda caminhando muito na questão da guerra na Ucrânia, né? Como o Paulo falou, a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, a Ucrânia também é um dos maiores. Então, esse conflito bagunçou todo o mercado de trigo. O que a gente viu, na verdade, Alessandro, é que depois do dia 8 de março, quando atingimos recorde de cotação de até $13 por bushel, o mercado caiu e lateralizou. Veio buscar um suporte em torno de $10 por bushel e não tem conseguido romper muito acima dos $11 por bushel. Hoje, inclusive, chegou a romper o suporte dos 10, operar na casa dos $9. Depois recuperou e acabou fechando acima. Mas ainda muito em cima da questão de guerra, a gente sabe que o mercado já comprou esse risco de guerra, já precificou esse risco de guerra e tem trabalhado de forma lateral. Então, qualquer notícia que leve a um sentimento de que pode haver um acordo de paz entre as nações que estão envolvidas no conflito, traz realizações para o trigo. A gente sabe que o trigo tem fatores fundamentais que até justificam cotações mais elevadas, mas não esse exagero de cotação que a gente está tendo. Então, hoje também teve uma melhora das condições de clima das lavouras de inverno, que estavam complicadas por função de seca. Isso também dá uma pressão fundamental. E todos, como o Paulo falou, uma série de fatores, uma série de indicadores que estão para essa semana, mas no caso do trigo, ainda muito repercutindo as especulações em torno da guerra. A gente tem vindo alternâncias de elevações expressivas e quedas expressivas, e muito em cima desse mercado bem especulativo que a gente tem em função da guerra na Ucrânia. Obrigado, Elcio. Na quinta-feira, nossa equipe se reúne de novo para fazer mais um vídeo agora sobre a divulgação efetiva dos números e as repercussões deles no mercado. Entre no nosso site, safras.com.br, que a cobertura toda desse importantíssimo relatório está toda lá, tanto da nossa equipe de jornalismo, como também da nossa consultoria. Muito obrigado, Paulo, Elcio, muito obrigado, Luiz Fernando. Até quinta, que a gente tem outro vídeo para gravar. Um abraço. Obrigado. Abraço, pessoal. Até lá. Abraço, até mais.